Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito dessa recente notícia envolvendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e um rapaz de 35 anos com a criança de 12 anos, onde esse rapaz ele foi absolvido do delito de estupro de vulnerável. É uma notícia que tem trago muita polêmica, várias pessoas se posicionaram a respeito desse ocorrido de forma indignada, e eu já adianto aqui que, com razão, eu acredito que a gente não tem margem para poder relativizar uma situação desse tipo. Então, a gente vai conversar a respeito desse tema e trazendo esses novos entendimentos que alguns juízes, desembargadores ou ministros têm levantado, né, na hora do julgamento e que, de certa forma, pode ser um risco para a sociedade, mas, de outro modo, a gente precisa entender, caso a caso, quando esse entendimento ele está sendo relativizado. Então, veja, a gente tem a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, onde ficou estabelecido que aquelas pessoas que são menores de 14 anos, elas, independentemente de consentir ou não, se elas se relacionarem com uma pessoa maior de 18 anos, o crime de estupro de vulnerável ele está configurado. Então, suponhamos uma situação onde uma menina tenha 12, 13 anos e ela consinta, ela seja a favor do relacionamento dela com uma pessoa maior de idade. Independentemente desse consentimento, o crime ele está configurado. Não importa se ela queria, não importa se os pais permitiram, não importa se a sociedade sabia desse fato. Se ela tem menos de 14 anos, o crime ele está configurado, perfeito? Esse é o entendimento da súmula 593 do STJ. O que acontece, o que vem acontecendo, na verdade, na prática, em alguns julgamentos envolvendo esse tema? O Superior Tribunal de Justiça e alguns tribunais estaduais absolveram algumas pessoas acusadas desse crime sob qual argumento? Sob o argumento de que estaria ali formado um núcleo familiar, sobretudo naquelas situações onde até advém um filho dessa relação. Então, qual que é o meu posicionamento a respeito desse tema? Veja, eu sou menos inflexível a respeito dessa questão da idade, mas eu tenho um entendimento no sentido de que, se no caso concreto, o processo ele já caminhou durante algum tempo e, por exemplo, o que acontece em muitas situações, é, eles se relacionaram no momento onde uma menina tinha 13 anos e 8, 9, 10 meses, quase 14 anos, e o rapaz ele tinha 18 anos na época. E dessa relação adveio um filho, e agora a menina já está com seus 18, 19 anos, e o rapaz está ali com seus 23, 24, 25 anos. Eles têm uma família em conjunto, o rapaz trabalha, ajuda a sustentar, a mãe da criança ela tem que ficar com a criança, ou trabalha também para poder ajudar a sustentar. E ali eles estão tocando a vida de maneira correta, de maneira simples, de maneira proba. Nesse tipo de situação, se esse rapaz vier a ser processado, eu acredito que a gente pode repensar esse entendimento dessa súmula que até então era absoluto. Nessa situação em específico que eu acabei de narrar, eu acredito que ela pode ser relativizada para que esse rapaz ele não seja condenado por este crime, porque uma vez condenado por um fato passado, onde a gente não se fala aqui
violência, nem grave ameaça, onde era uma relação, entre aspas, que não tinha uma idade muito discrepante, e hoje eles têm uma família em conjunto. Então imagine se esse rapaz ele vá preso por bons anos e essa criança ela cresça sem a presença do pai, essa mãe ela fique desamparada tanto afetivamente quanto materialmente, porque é uma pessoa a menos para poder ajudar a criar a família. Então, nesse tipo de situação em específico, que é muito comum na prática, eu acredito que a gente pode pensar em relativizar o entendimento dessa súmula, perfeito? Agora, em contrapartida, eu entendo que tem algumas situações onde essa súmula ela tem que ser rígida, ela não pode ser flexibilizada. Por exemplo, nesse caso polêmico que a gente viu recentemente da menina de 12 anos com o rapaz de 35, onde não era uma relação duradoura, onde o rapaz, ele até então, segundo informações do processo, ele ajudava a mãe da pessoa que ele se relacionava materialmente. Então, assim, apesar de ser uma relação conhecida, essas pessoas acabam que elas poderiam estar dependendo desse rapaz materialmente, então se submeteram a essa situação. E a vítima desse processo, que era a criança de 12 anos, a gente não pode falar aqui em consentimento por parte dela, porque com 12 anos, qualquer pessoa sabe, ela não tinha discernimento para poder entender de fato o que estava acontecendo ali. Muitos especialistas dizem que, né, nós ficamos totalmente desenvolvidos a partir de certa idade, 20, 21 anos. Então, como que uma pessoa com 12 anos vai ter um entendimento a respeito dessa situação? Então, nesse caso em específico, eu acredito que foi um absurdo o Tribunal de Justiça ter relativizado esse entendimento e ter entendido que ali tinha um núcleo familiar, onde claramente a gente não tinha nenhum vínculo duradouro e o principal ponto para mim é a discrepância de idade. É uma pessoa que tem uma idade muito superior à outra, uma pessoa totalmente vivida, com entendimento da vida, que já passou por diversas situações, se relacionando com uma criança praticamente, 12 anos, uma pessoa que ela não vai conseguir discernir em relação a várias coisas do dia a dia. Perfeito? É uma pessoa que acabou de entrar no ensino médio e ainda tem um caminho longo de estudos pela frente. E um ponto muito importante que a gente costuma levantar diz respeito à vida da vítima, porque normalmente quando uma menina muito nova ela acaba engravidando numa situação dessa, o que acontece é muitas vezes abandonar a escola, perder boa parte da infância, não passar pelas fases que ela deveria passar na idade dela, porque ela acaba tendo que amadurecer de forma precoce. Então, eu acredito que para poder relativizar esse entendimento dessa súmula, tem que ser em situações bem específicas. Eu acredito que, via de regra, tem que continuar com o entendimento de que, se a pessoa ela tem menos de 14 anos, ela não tem o poder de consentir, de entender se ela quer ou não alguma coisa. A presunção ela tem que ser absoluta, no sentido de permitir que uma pessoa maior de idade saiba que, se ela se relacionar com uma menor de idade, ele está cometendo o delito de estupro de vulnerável. Perfeito? Então, esse é o meu entendimento a respeito do tema. Eu vi que tem, né, posições completamente divergentes. Um lado acha que pode, outro lado acha que não pode, mas enfim, o ponto é que a gente não pode flexibilizar, relativizar algumas posições, porque isso pode dar margem
para coisas atrozes, algo que a gente não consegue nem imaginar. Porque se hoje a gente relativiza uma pessoa com 12 anos poder se relacionar, então, se isso for sedimentado, daqui a um tempo pode ser que as pessoas queiram reduzir ainda mais a chegar num nível absurdo de estar permitindo que crianças se relacionem com adultos, o que é inviável. Perfeito? É isso. Espero que o vídeo tenha ficado claro. Eu queria falar desse tema antes, né, mas eu esperei um pouco, sair algumas informações importantes. Inclusive, tem uma informação, me parece que foi na data de ontem, né, no dia 23 de fevereiro, e eles estão investigando um desembargador que, né, voltou pela absolvição. Eles estão investigando esse desembargador por envolvimento em crime da mesma natureza, né? Então parece que vai, né, ser feita uma investigação nesse sentido, o que pode trazer novos contornos aí para essa polêmica, né? Então é isso. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até um próximo conteúdo.